Olá, é um prazer estar aqui hoje com você nesse primeiro congresso de nutrição holística e emagrecimento consciente. Eu sou o Enéas Guerreiro, do site equilibriocontinuo.com.br. Eu trabalho especificamente com a técnica da EFT, que é uma técnica chamada técnica de libertação emocional, ou mais conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. Também sou life coach. Eu moro na Alemanha, trabalho na Alemanha, mas muitas vezes eu vou ao Brasil para dar cursos de formação sobre a técnica da EFT. E hoje eu quero dar essa palestra aqui que eu chamei de dieta emocional. Nós vamos ter que trabalhar nas questões emocionais para conseguirmos ter algum resultado no chamado emagrecimento. Então, antes de eu falar do termo dieta emocional, deixa eu falar que eu vou começar a usar o termo o comer emocional. Porque o comer, ou seja, o ato de comer, está muito ligado às nossas questões emocionais. E é muito comum nós usarmos a comida como uma válvula de escape para nossas questões emocionais mal resolvidas. Nós todos temos, cada um de nós tem o seu problema, e muitas vezes a gente tenta resolver esses problemas, ou pelo menos aliviá-los, na forma de comer, da comida. Tá? Entre todos os nossos problemas, existe uma palavra que a gente pode resumir tudo. Seria o estresse. Tá? Esse estresse que seria, vamos dizer, o pivô de tudo, a gente tenta aliviar o estresse de alguma maneira. Algumas pessoas são mais positivas, vamos dizer, melhores. Não posso dizer melhores, mas algumas pessoas buscam o lado mais positivo para aliviar o estresse. Por exemplo, fazem esporte, tá? Ou então simplesmente tem um bom humor. Tá? Mas muitos de nós caímos em certos hábitos para aliviar o estresse. A gente cai em certos hábitos que a gente pensa que alivia, que no fundo não alivia nada, mas são hábitos que não são saudáveis, né? Como, por exemplo, beber, fumar. Tá? E também nessa categoria está o comer. Então, ao invés de a gente ficar comendo por fome ou por nutrição, para manter bem o corpo saudável, a gente, na verdade, termina comendo para se proteger de problemas desconfortáveis, problemas que a gente ainda não conseguiu resolver, que a gente se sente desconfortável sobre o assunto. Então, na verdade, a comida não deixa de virar, ela vira para a gente um conforto. Eu preciso de conforto, eu preciso me sentir bem e eu vou recorrer à comida. Olha, nesse caso, a gente pode equiparar a comida como se fosse um vício. Tá? O que podemos até dizer que ela entra no lugar de uma droga. Tá? Onde você tem um alívio, mesmo que seja temporário, um alívio para esses desconfortos, para esses conflitos que você tem na vida. Tá? E, obviamente, nesse estado, quando nós temos nossos conflitos mal resolvidos, a gente também tem, consequentemente, uma falta de controle. Né? A falta de controle de si próprio, né? Tipo, sempre aquela coisa, eu vou parar, não vou comer mais, tá? É a resolução do meu ano novo, eu não vou parar de comer, eu vou seguir uma dieta. Você sabe que muitas vezes isso não funciona. E é pior ainda. Porque depois a gente se culpa porque não está seguindo, se culpa porque comeu demais, a gente se rebaixa, nossa autoestima vai lá para baixo. Tá? Então, essa questão eu sempre digo para os meus pacientes, tá? Que ficar nessa é um terrorismo, isso é um terrorismo, ficar nessa de que eu tenho que parar, eu tenho que seguir uma dieta, eu não consigo seguir dieta, é tão difícil seguir dieta, mas eu tenho que seguir, eu tenho que emagrecer. Isso é uma violência que a gente faz para nós mesmos. É uma pressão negativa e o resultado vai ser sempre pior. Tá? Porque a gente tem que trabalhar o caso com um pouco mais de amor, com um pouco mais de compaixão, e entender que a comida é um vício. E você só entra num vício se você está com um certo lado fraco. Tá? Então, se a gente puder entender que nós temos uma certa fraqueza e trabalharmos essa fraqueza, com certeza depois tudo fica mais forte, tudo fica muito mais melhor, mais centrado, e nós podemos dizer não às questões. Não à comida, vamos dizer. Mas antes disso, não diga não.
tá? Não diga não. Vá com calma, porque não pode entrar nessa questão de muita pressão em cima. A comida é um vício e por isso ela é muito difícil de parar. Como qualquer outro vício, ela é muito difícil. Aliás, é mais difícil ainda, porque você precisa comer, no sentido. Todos nós precisamos comer. Diferente, vamos dizer, de um copo de bebida, onde você não precisa da bebida. A comida você precisa. Tá? Então você mistura o hábito de alimentar-se com o hábito de se sanar suas emoções através da comida. Que obviamente acontece de uma maneira temporária, mas é um engano. Tá? Porque depois o estresse aumenta mais. Então o ideal é se nós pudermos ter esse controle das nossas emoções, sem dúvida. É aquilo que eu falava. Não adianta a gente simplesmente dizer não, não e não. Não posso, não posso. Isso a gente só está criando um terrorismo mais para a gente. E se a gente pudesse ter um melhor controle das emoções? Lógico, a esse ponto você vai me dizer, é fácil falar, o difícil é seguir. Quem tem controle, né? Você não, só os mestres zens, né? Você tem que ser muito zen para ter controle, autocontrole, disciplina e tudo mais. Bom, aí eu digo o seguinte, nós podemos ir um pouco mais a fundo nas nossas questões emocionais, ir na raiz e limpá-la energeticamente ou até emocionalmente. E para isso que eu quero mostrar hoje para vocês, e nós vamos fazer um breve exercício nessa palestra, um exercício sobre a EFT. Se você já conhece a EFT, você sabe dos efeitos benéficos que ela traz. Se você ainda não conhece, você vai ver logo em seguida. Tá? Mas, de qualquer maneira, com a EFT, nós vamos trabalhar nas razões, na raiz do problema. E quais seriam essas possíveis razões ou raízes? Tá? Você não precisa dizer necessariamente de que todo obeso é porque está passando problemas muito sérios, e tem um fracasso, se sente um fracasso e tudo mais. Não quer dizer isso. Existem muitas pessoas muito bem-sucedidas e de bem com a vida, que também são obesas. E por quê? Porque nesse caso? Nesse caso, muitas vezes, é o quê? É um tipo de autossabotagem. A pessoa está indo muito bem na vida, mas para ela se mostrar que não pode ir tão bem na vida, isso é questão do inconsciente, tá? É o que eu chamo de medo do sucesso. No momento que ela encara o sucesso na vida, alguma coisa ela tem que fazer para mostrar que, tá vendo? Eu não sou tão bem sucedido assim. E muitas vezes ela cai, então, na obesidade, para mostrar para ela e para o mundo que, olha, tá vendo? Eu não sou tão bom assim. Então é o chamado medo do sucesso. Mesmo que você seja bem sucedido, você ainda pode se auto-boicotar e começar a ser obeso. Tá? Então não entre nessa culpa de que todo obeso é um fracasso. Não é fracasso não. Nós temos as nossas questões, as nossas raízes emocionais que possam atrapalhar, que possam cutucar a questão de precisar comer demais. Uma seria essa, para um bem-sucedido, ele se auto-sabota. Outro exemplo de autossabotagem também, que a gente poderia dizer, é muito comum, isso acontece principalmente nas mulheres, eu tenho muitas pacientes que vêm a mim, fazem o exercício da EFT e se dão conta de que, na verdade, elas estão criando os quilos a mais, essa obesidade, como uma forma de se protegerem de certos, por exemplo, assédio de certos homens. Então, a gordura não deixa de ser uma camada protetora para evitar esses assédios. E, obviamente, outras razões seriam para um alívio de certas tensões por N causas, né? Tensões ou traumas passados, muitos traumas passados e tudo mais. E eu pergunto, então, como a gente pode parar com tudo isso? Tá? Se a razão de comer demais é um problema, é uma carência emocional, nós temos que confrontar nossos problemas, que muitas vezes a gente nem está ciente desses problemas. Não é algo que a gente esteja ciente, é lá dentro do inconsciente. Por exemplo, no exemplo dessas senhoras, dessas mulheres que se dão conta que elas estão criando a gordura para se protegerem,
elas só se deram conta a partir do momento que começaram a fazer a EFT e tiveram uma introspecção, tiveram um autoconhecimento, e deu um estalo, assim, falou, é isso mesmo. Tá? Então são inúmeros exemplos, assim, mais ou menos assim, tá? Que muitas vezes é uma questão do inconsciente. Ou então da pessoa muito bem sucedida na vida, engorda e fala, poxa, eu sou um fracasso. Por quê? Porque lá no inconsciente está lá aquela crença de que eu não posso me ser 100% bem sucedido. Então, muitos dos nossos problemas estão no nível do inconsciente. E aí eu volto a falar da técnica da EFT, eu vou explicar melhor depois, mas é uma técnica muito boa para nós cutucarmos e entrarmos mais na questão do inconsciente. Tá? Exatamente, é uma ótima técnica de autoconhecimento. Tá? Ela vai trabalhar nossas emoções, ela trabalha na questão corpo e mente juntos. Tá? Então ela trabalha na questão física e trabalha na questão emocional. Muitas vezes os problemas físicos são decorrentes da questão emocional e vice-versa. Então ela trabalha na relação corpo e mente. Ela se chama EFT, é uma sigla em inglês para Emotional Freedom Techniques, que a tradução seria Técnicas da Libertação Emocional, mais conhecida como acupuntura emocional sem agulhas. Tá? Ela traz uma libertação emocional, e é por isso exatamente que eu chamei a palestra de hoje como a dieta emocional. E eu sempre digo, talvez eu possa dizer como brincadeira, mas não adianta ficar seguindo dietas. Tá? Na verdade, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, abandone as dietas, deixe de lado as dietas, porque na verdade elas fazem mais danos do que ajudam. Tá? Porque cada um é um ser individual, então o que uma dieta é boa para um, necessariamente não quer dizer que essa dieta é boa para outro. Cada um tem uma questão emocional profunda que tem que ser trabalhada. E cada um tem um corpo, uma consistência do corpo diferente da outra. Então uma dieta não é igual a outra. E o pior da dieta é aquele terrorismo de ficar falando, eu tenho que seguir uma dieta, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, e só piora, porque você só está vibrando questões negativas. E você sabe que quando você começa a vibrar questões negativas, o resultado vem em dobro, né? O efeito vem depois, vem mais forte, então vem mais forte também. Tá? Então essas dietas, mesmo que você consiga emagrecer com essa dieta, existe aquele chamado efeito sanfona, que você emagrece um tempo e depois você volta a engordar de novo, tá? Você fica frustrado, você se sente fracassado. Olha só quantas questões, o efeito negativo das dietas. Tá? Então por isso que eu quero apresentar aqui essa questão da dieta emocional. E eu não trabalho especificamente com dieta, né, com emagrecimento, mas conheço colegas na Inglaterra, aqui na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que trabalham especificamente com a técnica da EFT para a obesidade. E os resultados são fabulosos. Tá? Por quê? Porque simplesmente você está limpando o problema raiz, trazendo mais calma para você. Quando no momento que você fica mais calmo, você não precisa ir atrás da comida. Tá? Então por isso eu brinco sempre, eu vou sempre brincando, abandone a dieta. Quer emagrecer? Abandone a dieta e comece a dieta emocional. Tá? Ora, como que vai funcionar a EFT nisso? Nós temos dentro do nosso cérebro o que nós chamamos de amígdala cerebral. Tá? Todo momento que cutuca dentro de nós certas circunstâncias, certas situações que cutucam em nós, um fator que causa estresse, imediatamente já vem aqui para a amígdala cerebral o sinal de alerta. E essa amígdala cerebral vai criar os hormônios do estresse, que são o cortisol, a adrenalina, exatamente para se proteger. Tá? Então, se você está num estado de alerta, e muitas vezes é um estado de alerta constante, você fica estressado constantemente, por uma razão ou por outra. Aí é a questão de ver, cada um tem a sua razão. Pode ser por traumas passados, problemas da infância, enfim, N situações emocionais.
cutuca lá a amígdala cerebral, vai criar adrenalina, cortisol. Para você se acalmar, você precisa de alguma coisa para se acalmar, para trazer esse nível de cortisol para baixo de novo. E muitas vezes, então, você vai recorrer à comida para se acalmar, que é um calmante temporário, mas é um calmante. Então, na EFT, nós estamos dando comandos, nós vamos dar esses toques aqui, falando certos comandos de frase, onde nós vamos dar a instrução ali para a amígdala que está tudo bem, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, não tem perigo, e assim o nível de cortisol vai baixando a tal ponto que você não precisa mais da comida para resolver o seu problema de estresse. Eu já tive vários exemplos disso, pessoas assim, com problemas de estresse, que detonavam na comida, outros no fumo, muitos pararam de comer, alguns pararam de comer, alguns pararam de fumar, pararam de beber, exatamente porque alivia esse estresse todo. Tá? Então, todo esse estresse, ele cria um círculo vicioso. Você fica estressado, isso aciona a amígdala, né, para criar mais adrenalina, para alívio você come. Quando você come, você fica mais tenso depois, porque o resultado vem depois, você fica mais tenso, não posso comer, não devia ter comido, que eu sou um fracasso, não posso isso, não posso aquilo. Aí você fica mais estressado, aciona a amígdala, aí você, para ficar mais calmo, você come, e depois que você come, você fica mais estressado ainda, e aí vai. É todo um ciclo. Todo esse ciclo. Então, para ajudar a interromper esse ciclo, nós usamos a EFT. Essa EFT, então, dando esses toques aqui, ela dá essa mensagem que está tudo bem e abaixa, simplesmente ela abaixa o nível de cortisol. Já foram feitas muitas pesquisas em laboratórios, antes e depois da aplicação da técnica da EFT. Antes, o nível de cortisol muito alto, quando você atiça um problema, uma situação emocional. Quando você faz a EFT, você fica calmo, você relaxa, o cortisol abaixa muito bem. E o legal da EFT, que é uma técnica que eu vou mostrar para vocês, é uma técnica que pode ser auto-aplicada. Você pode fazer assim, 5 minutos de manhã, 5 minutos de noite, e já vai lhe dar um alívio muito grande. Ela traz essa conexão entre corpo e mente, é uma técnica que trabalha corpo e mente, que é, vamos dizer, são técnicas de vanguarda atualmente. Trabalhar o corpo junto com a mente. Ela é muito simples, mas ela é muito eficaz. Tá? Então, por isso que eu já tenho trabalhado com a EFT já há muitos anos e tenho tido resultados muito legais, tanto para mim, pessoalmente, quanto para meus pacientes. E eu posso recomendar para você, use a EFT como dieta emocional. Né? Então, vamos lá. Como nós vamos trabalhar com a EFT para a questão da dieta emocional? Nós primeiro temos que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Soltar a tensão do comer emocional. Né? Aquela tensão que me causa depois eu ir abrir a geladeira, pegar comida, né? E depois para tentar me acalmar e tudo mais. Então o nosso objetivo é soltar essa tensão, para não ter que mais que ir correndo, abrir a geladeira e botar alguma coisa na boca. Tá? Então o objetivo é soltar essa tensão emocional. Agora, para isso nós temos que começar a ver as possíveis causas. Né? O estresse é o geral, genérico, vamos dizer. Mas pode ser inúmeras causas. Pode ser muita preocupação que você passa na vida, no seu dia a dia. Pode ser medos. Tá? Pode ser sentimento de solidão. Um sentimento de rejeição, ressentimentos, traumas passados. São inúmeras as possíveis situações que estejam causando esse estresse todo. Tá? Então, nesse momento, eu gostaria que você começasse a ser um pouquinho mais introspectivo e tentasse ver, vamos dizer, capturar um pouco a emoção. Não precisa ir atrás da razão do que aconteceu, das possíveis causas. Não vamos nisso agora. Isso é possível e é bom, mas requer um trabalho muito mais detalhado, particular e tudo mais. Eu estou falando aqui para uma audiência, e estou falando de uma maneira genérica. Tá? Então, para você se conhecer melhor,
eu perguntaria para você, tente responder isso para si próprio, tá? Quais situações que você come demais? Ah, são situações tipo, você pode responder assim, tipo, quando eu volto estressado do trabalho, né, o chefe me deixa louco, me põe para o ar e coisa assim, para eu aliviar eu como muito. Ou então, meu filho adolescente está crescendo, está me deixando com dor de cabeça e eu como demais. O problema do meu casamento, eu como demais. A minha frustração por ter casado errado, e todas aquelas coisas assim. São situações que fazem você comer demais. Então tente buscar a sua ou as suas. Né? Agora também, outra pergunta que você pode fazer é o que você sente ao comer? Sente culpa por estar comendo? Ou então sente alívio? Sente aquele sentimento de afeição? Muitas vezes é afeição, é uma carência afetiva. Então a comida ali é um companheiro. Né? Então você sente como um companheirismo, um aconchego, um conforto, uma segurança. Né? Outra pergunta que você poderia fazer, por que você come quando não tem fome? Então, são perguntas aleatórias que a resposta vem através do nível do inconsciente. E quando a resposta vem, ótimo, é uma dica. Eu não estou dizendo que é a resposta. Eu estou dizendo que são dicas. A gente tem que abrir portas. Na EFT, nós abrimos várias portas para tentar investigar a situação e tentar capturar a emoção. Você vai ver depois. A ideia é trazer a emoção. Mesmo que a emoção seja um pouquinho forte, a gente traz a emoção e a técnica funciona perfeitamente bem. Tá? Então, outra pergunta que eu poderia fazer assim, você está escondendo alguma coisa? Escondendo inúmeras coisas, tipo sua vida, você está escondendo alguma coisa na sua vida? Isso traz, entendeu, um estresse tamanho que você pode descarregar na comida. Não estou dizendo que é, mas pode ser. Tá? Você se sente carente de alguma maneira? São perguntas que você tem que fazer para si próprio e ver as questões emocionais por detrás da ideia da obesidade. Não adianta só tentar acabar a obesidade com uma dieta, né? Todo mundo assim, sonha se tivesse uma pílula, né? Uma pílula que vai resolver meu caso. Você sabe que não funciona assim. Né? E uma outra questão também interessante que a gente tem que entender é que toda essa questão, todos os nossos problemas, existe um ganho escondido. Tá? Existe esse ganho escondido. Então, o comer estaria te servindo para alguma coisa? Você pode, a primeira resposta que você vai falar, provavelmente você vai falar, não está resolvendo nada, não está me servindo para nada, só está me atrapalhando. Tá? Mas está, é um ganho escondido, tipo o exemplo típico, está me aliviando, está me dando aconchego, está me dando companhia, está me dando segurança. Então, esses são os ganhos escondidos, e nada mais são do que truques do inconsciente. Então, voltando ao exemplo daquelas senhoras, que é muito comum isso de eu estou criando uma camada de gordura em minha volta de proteção para que ninguém chegue. Ora, isso é o maior ganho escondido. Eu estou ganhando essa proteção. Por quê? Porque talvez no passado eu tenha sofrido com alguém me assediando de tal maneira. Eu sofri muito, então agora eu me protejo. Vou me proteger com o quê? Com essa camada em minha volta. É questão do inconsciente, gente. Nós estamos tentando aqui trabalhar no racional numa coisa que é inconsciente. Tá? Então vocês vão ver como isso funciona um pouco quando a gente fizer o exercício da EFT. Então, para isso agora, já que eu dei várias perguntas para você, falei do ganho do inconsciente, os ganhos escondidos da coisa, eu gostaria que você pegasse e focasse na emoção que você está. Sinta uma certa emoção. Se você não está sentindo nenhuma emoção agora, tenta ver, mais ou menos, tenta fazer assim, e se eu estivesse sentindo, como estaria? Tá? A emoção traz essa solidão da minha vida, essa frustração da minha vida, esse ressentimento que eu tenho, aí começa a tirar para um para outro, né? Essa raiva que eu tenho desse, a raiva que eu tenho daquele, ressentimento disso, ressentimento daquilo. Traga alguma emoção.
Tá? E tenta entrar em contato com ela de tal maneira que consiga dar uma nota. A gente costuma usar a nota de 0 a 10, 10 sendo uma nota muito forte, uma emoção muito forte, e 0 nenhuma. Tá? Então, isso para que essa nota? A primeira nota que aparecer na cabeça, usa. Tá? Para que essa nota? É exatamente para a gente poder medir e ver como está tendo o resultado da técnica, dos exercícios. Para a gente ver que a ideia é ir abaixando a nota. Ideal, lógico, ideal seria você fazer o exercício um pouquinho e já a nota baixar de 10 para 0 na hora e já resolveu toda a questão, amanhã você já está emagrecendo. Né? Isso é ideal. Mas você sabe que tem que ser um pouquinho por dia. Vá fazendo um pouquinho por dia. Vá por mim que dá certo. A EFT traz calma, ela traz tranquilidade, e vai trazendo tranquilidade que você vai se encaixando e naturalmente você vai emagrecendo. Tá? Então veja só, então a EFT, os passos da EFT, entrou na emoção, deu a nota. Então eu peço para você dar a nota. Depois nós falamos essa frase de comando, enquanto damos toque nesse ponto aqui. Você vai seguir comigo, eu vou fazer com você o exercício, tá? Nós vamos uma frase de comando. Essa frase de comando é mais ou menos assim, eu abordo o problema da emoção, que é uma questão negativa, eu toco no negativo. E ao mesmo tempo também eu falo uma afirmação positiva, tipo assim, eu tenho esse problema, mas ainda assim eu me aceito de qualquer maneira. Ainda assim eu me amo e me aceito profundo e completamente, mais ou menos essa frase. Tá? Aí depois nós fazemos o tapping. Tapping é uma palavra em inglês para dizer os toques, os leves toques, nesses pontos aqui. Eu vou explicar quais são os pontos. E por fim, a gente chega numa reavaliação. A gente faz uma reavaliação da situação. Como está? Melhorei? Não piorei? Se você não melhorou, é porque você não abordou legal a emoção. A minha experiência também é que muitas vezes essa reavaliação tem que vir um dia depois, umas horas depois. Para mim acontece muito isso. O resultado na hora eu não sinto muita fazendo a nota baixar na hora. Mas uma hora depois, 2 horas depois, eu vejo que o problema já desapareceu. Tá? Então a poeira tem que abaixar um pouco. Ok? Então vamos lá. O primeiro é esse trabalhar a existência. Bater nesse ponto do karatê aqui. Tanto faz mão direita ou mão esquerda, a mão mais fácil para você. Enquanto a gente fala essa frase de reconhecimento e aceitação. Nesse ponto, eu queria deixar bem claro para você que a aceitação é a chave, é o segredo de toda a cura. A gente poder se aceitar. Então, na EFT, a gente usa essa ideia de que eu tenho esse problema, apesar desse problema, eu ainda assim me aceito. Então, a ideia é essa, eu me aceito, me amo, mesmo tendo esse problema. Agora, a minha experiência com pessoas obesas é que é muito difícil elas se aceitarem por serem obesas mesmo, pelo fato de serem obesas. Porque a obesidade traz um estigma, né? É um estigma social, principalmente atualmente, onde a pessoa magra quer dizer uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa gorda é uma pessoa mal-sucedida, preguiçosa, e etc. e tal, tal, tal. Né? Existe esse estigma. Ok? Então, uma pessoa obesa, é muito difícil ela se aceitar. Principalmente se vem de traumas passados, onde a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Então, a minha dica para você é que ao invés de falar essa frase de que eu me aceito, mesmo tendo essa obesidade, né, seria a frase mais ou menos, a natureza da frase é mais ou menos essa, eu falaria o seguinte, eu procuro me aceitar mesmo tendo esse problema. Olha só como muda. A frase ainda continua positiva, afirmativa, mas eu procuro me aceitar, apesar desse problema. Tá? Então a frase mais ou menos seria assim, olha, a gente bate no ponto do karatê e fala a emoção, né? Mesmo que eu esteja tão aflito, mesmo que eu esteja me sentindo tão só, e por isso recorro à comida. Tem que focar na emoção, tá? Então vamos lá. Mesmo que eu me sinta tão só, me sinta tão aflito, e recorro à comida, abro a geladeira e como muito, apesar disso, eu procuro me amar e me aceitar como eu sou. É mais ou menos a frase que nós vamos falar no exercício, tá bom?
Então esse é o primeiro ponto, trabalhar a resistência. Depois, nós vamos dar leves batidas em vários pontos do corpo. São 8 pontos apenas. Você vai decorar isso rapidamente fazendo o exercício, tá? Então, deixa eu explicar primeiro. Eu vou explicar agora, porque na hora do exercício eu não vou ficar dando detalhes, tá? O primeiro ponto é esse no início da sobrancelha aqui, ó. Tanto faz sobrancelha direita ou sobrancelha esquerda. Pode ser as duas ao mesmo tempo, porque passam meridianos iguais aqui, tá? É um ponto do meridiano. Nós vamos dar leves toques aqui. Pode ser com a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Vamos dar leves toques aqui. Quantos toques? Não sei, nunca contei, mas de uns 5 a 10, mais ou menos, tá? Esse é o primeiro ponto. É sempre importante manter a respiração solta, tá? Vamos dando esse toque. Depois, o outro ponto é aqui, ó, do lado do olho. Quando termina o olho, começa a têmpora. Pode ser esse lado, como pode ser esse lado também. Tanto faz. Tá? Aqui. Depois, embaixo do olho, cuidado com esse ponto que ele é delicado por causa da olheira. Tá? Embaixo do olho. A técnica é altamente calmante, tá? Você pode, não se preocupe se você começar a bocejar, ter sono, começar a rir, porque ela relaxa, tá? Você dando esses toques, relaxa mesmo. Outro ponto aqui entre o nariz e o lábio superior. Eu chamo de ponto do nariz, tá? O outro ponto é entre o lábio inferior e o queixo. Depois o outro ponto é o ponto da clavícula. Imagina você tem a clavícula aqui, onde tem uma saliência aqui, onde mais ou menos a saliência é onde o homem faz o nó da gravata. Né? Dessa saliência, desce um pouquinho para cá, você pegou o ponto. O outro ponto é um pouco engraçado, tá? Porque é uns 5 dedos abaixo da axila. Você tem que levantar o braço e tocar aqui embaixo da axila. Pode tocar com uns 3, 4 dedos que você pega o ponto legal. E por fim, o último ponto é esse aqui em volta de todo o couro cabeludo, tá? Que passam vários pontos energéticos aqui. Também é o nosso chakra coronário. Tá? Essa é o que eu chamo de uma rodada de 8 pontos. A gente nunca para aí, a gente dá várias rodadas. Tá legal? Então, eu sugiro você fazer o exercício para ficar calmo, de acordo com a sua emoção. Você faz o exercício para ficar calmo, fazer ele pelo menos 2 vezes por dia. Não crie pressão em cima que eu tenho que fazer. Faz para se sentir leve e tranquilo. Aí você vai gostar de fazer, porque senão você vai parar. Tá? Então você se foca na emoção, seu sentimento de emoção e vai fazendo, como nós vamos mostrar agora no exercício. Tá? Vai fazendo e vai soltando. Você vai ver como é. Tá? Então eu vou usar um exemplo do estresse do dia a dia. É um exemplo genérico. Eu gostaria que você entrasse em contato com o seu problema agora, tá? Mesmo que você fale as mesmas frases que eu vou falar certas frases, você vai responder. Você vai falar em voz alta. Vai repetir, não vai responder, vai repetir. Tá? E você vai repetir da mesma maneira. Mesmo que seja o meu exemplo, talvez não seja o seu caso, talvez você não tenha o estresse do dia a dia, talvez você tenha ressentimento, talvez você tenha traumas profundos. Pode ser o seu caso, tá? Mesmo assim, você repete o que eu falar. E depois, amanhã, você faz o exercício para você usando a sua emoção. Tá legal? Então, entre em contato com você, vai respirando, soltando, e veja a emoção e tenta dar uma nota de 0 a 10. A primeira nota que aparecer para você em relação a esse sentimento. Tá? Ok? Conseguiu dar a nota? Então vamos lá. Vamos bater aqui no ponto do karatê.
E repita comigo. Mesmo que eu tenha tanto estresse no meu dia a dia, e por isso eu como demais, eu ainda assim procuro me aceitar do jeito que eu sou. É bom repetir essa frase 3 vezes, tá? Mesmo que eu esteja sentindo tanto estresse no meu dia a dia, e para isso, para ter alívio disso, eu como demais, para aliviar o meu estresse. Apesar disso, eu procuro me aceitar e me amar como eu sou. E repetindo a 3ª vez, mesmo que eu tenha tanto estresse no meu dia a dia, que para aliviar eu como muito, apesar disso, eu procuro me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Respira fundo, solta. Agora nós vamos para os pontos, tá? Agora vamos bater nos pontos. Enquanto a gente bate nos pontos, a gente também repete certas frases que para dar mais ênfase e dar ajudar a manter o foco, tá? Então vamos comigo aqui no início da sobrancelha. Todo esse estresse que eu sinto do lado do olho, a minha vida é muito atribulada. Embaixo do olho eu sinto muito estresse. Embaixo do nariz. E para aliviar, eu tenho que comer. Embaixo da boca. Eu tenho que comer, não tem outra. Na clavícula, como é que eu vou me aliviar de todo esse estresse? Embaixo do braço, por isso eu como. Eu como demais. Por causa de todo esse estresse que eu sinto. Aí você pode dar seus exemplos. Eu vou dar, por isso que eu estou dando um exemplo genérico, tá? Mas você entra nos seus detalhes. Por que você sente estresse? Né? Por exemplo, poderia ser assim, você continua aqui, diria, o meu trabalho é muito estressante. Ou então, em casa, os relacionamentos em casa estão muito pesados. Eu brigo muito em casa. Eu brigo com meus filhos. Isso me causa tanto estresse. E toda a pressão do trabalho. E o que dizer então da falta de dinheiro? Essa é a minha vida toda. Por isso a comida me alivia. A comida é um companheiro. Ela não vai me abandonar. Enquanto todo o resto parece tão pesado contra mim. São os filhos, o trabalho, o casamento, o dinheiro. Tudo parece que está contra mim. Mas a não. A comida é um consolo. Deu para entender mais ou menos como a gente faz? A gente traz essa emoção, traz as emoções à tona. Tá? Outro exemplo seria quando você sente alguma vontade forte de comer, aquela compulsão por comer. Tá? Então você também pode fazer por essa compulsão. Você sabe, tem gente que tem vício assim de comer batata chips, vício de comer chocolate. Não pode ver um chocolate na frente, compra, come e tudo mais. Então você faça também um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite, para essa compulsão, Não adianta, vou dizer logo de cara, não adianta você tentar fazer esse ponto para ter mais controle, fazer na hora que você já está com a geladeira aberta, querendo pegar o bolo de chocolate ali dentro. Não adianta. Tá? Tem que fazer mais ou menos de uma maneira tranquila, ou quando você sente a vontade, mas antes de sair, levantar-se e ir atrás da geladeira. Não. Tá? Mas então, digamos quando você tem uma vontade forte de alguma comida.
Então eu pergunto para você agora no momento, você teria uma vontade forte do quê? De comer... Tem gente, tem vícios, diferentes vícios. Tem uns que gostam de batata chips, outros gostam de chocolate, outros gostam de biscoito X, biscoito Y. Não importa o que você queira comer, tá? Se você pensa na sua comida preferida, que você vai sempre, que é seu vício, qual seria a nota que você dá aí? Deu a nota? Sentiu aquela vontade de comer isso? Quando sente isso, que é importante, é legal, tá? Aí você faz o ponto do karatê aqui, olha. Mesmo que eu tenha essa vontade enorme de comer, um exemplo seria comer os chips, batata chips, e eu não consiga me controlar, eu ainda assim me aceito como eu sou. Vai fazendo assim, que pode ter certeza que a vontade abaixa e você não, mesmo que você depois vá comer a batata chip, você não sente mais aquela vontade enorme, a vontade enorme de ficar comendo, porque você já está abaixando o nível de cortisol de outra maneira. Você já está se acalmando de outra maneira fazendo o tapping. Tá? Então, por exemplo, você poderia continuar falando assim, essa vontade enorme de comer batata chip. Ai, quanta vontade eu tenho de comer. Essa vontade que eu tenho de comer. Você está entrando em contato com a vontade, que é uma emoção também. Tá? Então, eu dei dois exemplos de como você pode fazer. Se você tiver ainda um pouco de dúvida, volta lá no exercício, volta um pouquinho o vídeo, refaça o vídeo, tá? Refaça o exercício, que pode ter certeza que dá certo, é uma ótima dieta emocional. E eu quero deixar aqui aberto para vocês entrarem em contato comigo a hora que quiserem, tá? Eu vou deixar aqui depois o nome do meu site, o meu endereço de e-mail. Entre em contato comigo, vai ser um prazer responder qualquer dúvida ou dar alguma dica para você. Tá? E se eu posso dar o último recado aqui, eu quero dizer para você, lembre-se, o comer emocional não tem que controlar você, muito pelo contrário. Você tem todo o direito e merece ter o controle em cima das suas emoções, principalmente o controle do comer. Né? Gente, eu desejo aqui tudo de bom, muita paz, muita saúde, muita força, tá? Principalmente muito bom humor. Tá? E fica aqui o meu recado, então não deixe de entrar em contato comigo. Eu deixo aqui agora o meu endereço e o meu site. Tá? Tudo de bom, gente. Obrigado.